mundo se acha um bom tomador de decisão, né? Mas na prática a gente tem alguns vieses que atrapalham essa tomada de decisão, principalmente quando ela é por intuição ou por achismo. Por isso que é importante a gente usar dados para fazer um cheque de realidade, dar uma situada às vezes, para a gente não tomar decisões que vão muito para fora, que estão muito off da realidade, do que realmente é. O primeiro viés é o viés de confirmação. Então, se eu acho que o projeto, que o treinamento de engajamento vale mais a pena do que o treinamento de liderança, eu tendo a pesar mais a mão nele. Então, quando você tem evidências, quando você tem dados, você pode ver de fato o que é mais efetivo. Você pode acompanhar o que está te trazendo mais resultado. E isso vai diminuindo o seu viés de tomada de decisão. Todos nós temos nossos projetos queridos, todos nós temos nossos interesses e é importante que eles não interfiram nessa busca pelo que é melhor para a organização, porque funciona de maneira mais efetiva e que a gente não busque confirmar o que a gente quer somente, mas que a gente tenha uma tomada de decisão mais imparcial, né? Para o que de fato é mais efetivo. O segundo viés é o da racionalidade limitada. O que isso quer dizer? Se eu fico só na minha intuição, no que eu penso e no que a minha empresa, na minha equipe, na minha empresa pensa, eu limito muito as possibilidades de pensamento. Principalmente porque pessoas que convivem por muito tempo juntas, elas tendem a se aproximar na forma de pensar. E quanto menor a equipe, mais isso é saliente. Então, se a gente pensa em estratégias de RH ou ações de RH só com base na opinião de uma equipe muito pequena, você desconsidera uma quantidade de informação muito grande que poderia melhorar essa estratégia ou até modificar totalmente essa estratégia. Então, a gente toma a decisão com base no que a gente vê do mundo, mas o que a gente vê do mundo é muito pequenininho. E isso é especialmente sensível em empresas grandes, que quem faz a estratégia está bem distante de quem implementa essa estratégia. Então, se você não se aproxima da realidade de quem está vivendo, se você não se aproxima e não traz essa pessoa também como uma fonte, ela tende a rejeitar o que vem de cima, né? O que vem lá do RH. E ela tende também a não entender a importância de fazer isso de maneira efetiva. Ela não é parte disso. Ela não foi ouvida para fazer isso. Então, esse viés de racionalidade limitada, ele impacta em diversas coisas na efetivação de projetos e é muito importante que a gente use a maior fonte de informações que a gente puder para tomar uma decisão e para direcionar um determinado projeto. O terceiro viés que a gente tem é o efeito de consenso. Quando a gente convive muito tempo com uma determinada equipe, a gente tende a concordar sobre as coisas. E esse pode ser, né, uma fonte de problema, porque a inovação, ela vem de discordâncias, né? Ela vem de diferentes pontos de vista. Então, se a gente foca somente no ponto de vista da nossa equipe, a gente vai tomar uma decisão que a gente sempre toma. A gente vai tomar sempre as mesmas decisões no mesmo sentido porque a gente concorda. E esse efeito de consenso, ele também é muito perigoso quando você tem algum gestor ou alguma outra pessoa com mais poder que força uma concordância. Então, a pessoa não expressa o que ela realmente pensa e esse projeto acaba sendo empobrecido ou até seguindo um caminho errado que alguém pode ter percebido, mas não se sentiu à vontade para colocar. Então, esse também é um viés na hora da gente tomar decisão. Por fim, a gente tem o viés efeito do prazo. Vocês todos já passaram por isso. Quando a gente tem um prazo muito apertado e um foco muito grande em entregar algo rápido, a gente toma decisões erradas. Então, ninguém toma decisão bem, sob pressão, com pressa e cansado, né? É muito difícil tomar uma decisão de qualidade assim. E o modo como a gente trabalha no RH tradicional, no RH antigo, ele coloca a gente numa situação que a gente está sempre em desvantagem para tomar decisão. Então, esse é o último viés e é algo que quando a gente tem evidências, quando a gente tem dados, é mais calibrado, permite que a gente penda menos para um lado ou para um outro por um determinado prazo ou para fazer algo rápido, e é um viés também que a gente tem que contrapor para tomar decisões de mais qualidade. Assim, o uso de evidências te ajuda a confirmar ou rejeitar um problema. Pensem no caso do Google no projeto Oxigênio, que queriam, né, que buscava provar que líderes não eram tão relevantes, que poderia viver sem líderes, e perceberam que não.
nos dados eles perceberam que líderes eram importantes e que competências a gente poderia desenvolver, né? Foi a fala do Google, para preparar esses líderes melhor. A segunda contribuição das evidências é te permitir identificar a magnitude do problema. Então, nós temos um determinado problema, mas ele é grande, ele merece atenção, qual o impacto que ele vai ter, quais custos eles trazem para a empresa. E também a gente sabe que a gente tem diferentes problemas, né? Então, a gente vai falar também da matriz de impacto e esforço que nos ajuda a priorizar as nossas ações dentro do RH, mas a ideia aqui é entender que quando você tem evidências, você consegue saber se um problema é um probleminha ou se ele é um problemão e o quanto de atenção ele merece, ele precisa naquele momento. Além disso, o uso de evidências te permite saber que medidas você pode utilizar para saber a extensão, o tamanho do problema e para responder a esse problema com dados de qualidade que vão te dar uma tomada de decisão de qualidade e a manter um acompanhamento se essas decisões realmente foram efetivas para diminuir o problema e para resolvê-lo de maneira contínua. É por isso que a gente usa evidências.